capítulo 42. Nós vamos ler o versículo 5 e 6. Diz assim: Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vou fazer mais uma oração e então nós continuamos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por este culto. O Senhor possa agora, Deus, tomar a frente daquilo que eu vou falar, Senhor, que possa ser conforme a sua vontade. Nada além disso, meu Deus. Que a tua igreja possa ser edificada. Possamos, Senhor, glorificar o seu santo nome, que é o nosso objetivo aqui esta noite. Possamos, meu Deus, ter vidas transformadas aqui, Senhor. Vidas dispostas a te servir, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço essa oração. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto conhecido, né? De um personagem conhecido, que é Jó, né? Todos nós aqui, acredito que estamos presentes, né? Conhecemos a história de Jó. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dela. Jó fala claramente aqui, né, no versículo 5: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em uma outra tradução, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, ele havia passado por uma série de coisas na vida dele, e após passar por essas coisas, ele chega a esta conclusão. A conclusão que ele não conhecia Deus como ele estava conhecendo naquele momento. Nós vamos ver aqui que Jó, apesar daquilo que a Bíblia fala dele no começo do livro, era alguém que ainda precisava conhecer mais a Deus. E vimos que, após todos esses acontecimentos, o agir de Deus na vida dele, ele passou a conhecer Deus um pouco mais. Nós vamos ver um pouquinho, então, o que a Bíblia fala de Jó. Nós vamos lá para o capítulo 1. A primeira coisa que as Escrituras falam de Jó, acerca do caráter de Jó, já está aqui no versículo 1 do capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós temos aqui um exemplo de crente, um exemplo de servo de Deus, né? Se tem alguma coisa que nós, como cristãos, precisamos almejar, né, é ser uma pessoa íntegra, reta e temente a Deus, e que se desvia do mal, né? Então a gente vê aqui no capítulo 1, já no primeiro versículo, que Jó era um homem que agradava a Deus, era um homem que servia verdadeiramente a Deus. Porém, Deus queria trabalhar na vida de Jó. Deus queria mostrar para Jó algo a mais. Queria que Jó conhecesse um pouco mais dele. Então Deus permite então que as coisas aconteçam na vida de Jó. Jó perde família, Jó perde, né, os seus bens, Jó perde sua saúde. Ele realmente teve a vida completamente transformada, completamente destruída, né, por permissão de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? Satanás se coloca diante de Deus e fala, né, desafia Deus, falando que Jó só servia a Deus, só era um homem íntegro, reto diante de Deus, porque Deus abençoava ele. E Deus, desta forma, então, permite que Jó perdesse tudo a fim de mostrar, provar a fé de Jó. E a primeira reação de Jó, após todas essas coisas acontecerem na vida dele, nós vemos lá no versículo 21.
Versículo 20. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais uma vez nós vemos um homem íntegro, reto diante de Deus, que servia a Deus. E que apesar de Deus ter permitido que todas essas coisas fossem tiradas da vida dele, mesmo ele sofrendo em meio ao sofrimento, a primeira reação de Jó, como um homem que serve a Deus, foi adorar ao Senhor, glorificar o nome de Deus. Versículo 22 diz: Em tudo isto Jó não pecou. Como nós vimos lá, Jó era um homem que se desviava do mal, se desviava do pecado. E não foi diferente a sua primeira reação quando tudo isso aconteceu. Vai passando o livro de Jó, nós vamos ver Jó conversando com seus amigos, a fim de entenderem o que estava acontecendo na vida de Jó. Por que aquilo estava acontecendo? E a gente vai ver que os amigos dele davam alguns conselhos ruins, né? Como querendo colocar toda a culpa do que estava acontecendo em algum pecado que Jó havia cometido. Porém, Jó tinha a convicção de que não havia cometido nenhum pecado e que tudo o que estava acontecendo ali não era culpa necessariamente de algum pecado dele, mas era o agir de Deus na vida dele. E nós vemos o livro todo, né, Jó e seus amigos conversando. Quando nós chegamos em determinado capítulo, não me lembro o capítulo agora, mas se eu não me engano é o 39, nós vamos ver que Jó, ele termina vacilando no seu caminho, né? E aquele homem reto, íntegro, temente a Deus, de certa forma, questiona a Deus. Questiona por que Deus estava fazendo aquilo na vida dele. Uma vez que ele sabia que não havia cometido um pecado, para que tudo aquilo não era consequência de um pecado que ele tinha cometido, sabendo que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus, por que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele? E esse questionamento dele para Deus gerou uma resposta de Deus para ele, uma resposta bastante profunda, bastante direta, né? E com certeza mexeu com Jó. Deus fala para Jó: se você é tão sábio assim, então eu vou sentar e você vai me falar. E Deus começa a falar acerca da criação, onde estava Jó quando todas as coisas aconteceram, onde estava Jó quando Deus determinou todas as coisas e que todas as coisas foram criadas, e onde estava Jó quando todas as coisas estão sendo sustentadas. E após essa resposta, nós chegamos aqui no capítulo 42, com um Jó com uma perspectiva diferente, um Jó mudado. No versículo 1 aqui do capítulo 42, diz assim: então, após a resposta de Deus para Jó, então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Se nós pegarmos esse capítulo, essas palavras de Jó e compararmos ao que ele falou um pouco antes, a gente vai ver que houve uma transformação na mente de Jó. Houve uma transformação na forma de Jó enxergar a Deus. Jó ali havia conhecido a Deus mais do que ele conhecia antes. E isso nos deixa um alerta, irmãos. Nos deixa algo bem claro, um ensinamento bem claro. Independente do seu nível espiritual aqui, acredito que hoje nós temos, pelo menos, a grande maioria de convertidos. E independente se você se converteu há 30 anos, se você se converteu há 40 anos, se converteu mês passado, independente de como esteja a sua vida espiritual, se você
é um homem como Jó era, reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e que realmente vive uma vida de santidade. Nunca nós não precisaremos conhecer ao Senhor. Sempre será necessário conhecer mais de Deus. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós vemos o quanto nós estávamos errados, muitas vezes, em nossos pensamentos. Mais nós crescemos em santidade. Um homem íntegro, reto diante de Deus, que se desviava do mal. Que maravilhoso, né? A palavra de Deus falar. Já parou para pensar? A palavra de Deus falando de você como um homem que agrada a Deus. Mas este homem precisava conhecer mais ainda Deus. Essa é uma lição que fica bem claro aqui no livro de Jó e que nós precisamos nos atentar. E a pergunta que eu quero fazer para nós podermos refletir durante a mensagem hoje é exatamente essa. O quanto nós estamos buscando conhecer a Deus? Olhando para nossas vidas, será que nós estamos satisfeitos com o quanto nós conhecemos a Deus e não estamos procurando evoluir, procurando conhecer cada vez mais, buscando a Deus cada vez mais? O quanto nós estamos evoluindo no conhecimento de Deus ou desejosos de conhecer mais a Deus? Muitas vezes nós queremos mudar as nossas vidas porque nós reconhecemos que algo de errado está acontecendo. Então, talvez você esteja tendo desânimo diariamente, né? Se talvez anda depressivo diariamente, ou não está conseguindo fazer suas tarefas, anda fisicamente cansado. E aí nós procuramos talvez mudar nossa alimentação, ou nós procuramos fazer exercícios físicos, procurar praticar bons hábitos para que nós fiquemos, bem, para que nós possamos então melhorar, conseguir cumprir com nossos objetivos, mudar aquilo que está errado na nossa vida. Mas quantos de nós gastamos tempo procurando conhecer mais a Deus para de fato melhorarmos as nossas vidas? Eu me lembro um tempo atrás que eu, naquela empolgação de estar começando a conhecer escritores cristãos, e estava lendo bastante livros cristãos e tudo mais, e eu lembro que às vezes eu reconhecia na minha vida que eu precisava mudar alguma coisa, que eu precisava mudar a minha vida, que eu precisava mudar os meus hábitos, então eu começava a correr atrás de mudar. Então eu via onde eu podia mudar e procurava mudar, e uma das coisas que eu fazia, e de certa forma me ajudava, eu procurava livros cristãos para ler, né? E passava tempo lendo livros cristãos e mais livros cristãos, e por aí ia. Né? Chegou um momento que isso daí não me satisfez mais. E eu passei a ter um desânimo que os livros cristãos não supriam. Passei um bom tempo desta forma. Até que certa vez, ouvindo uma pregação, algo me chamou a atenção. Né? E eu lembrei de algo que eu havia esquecido. Que nada substitui a palavra de Deus, meus irmãos. Nós podemos mudar os nossos hábitos, podemos mudar tudo o que for necessário para poder melhorar as nossas vidas diariamente. Mas nada é como a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que é poderosa para nos transformar. É legal nós lermos livros cristãos de homens de Deus que escreveram coisas boas acerca das Escrituras. Mas estes homens não são inspirados, como as Escrituras é inspirada por Deus. A Escritura ela é poderosa, irmãos, para nos mostrar o conhecimento de Deus. Nós vamos abrir lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11.
Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. O apóstolo Paulo, escrevendo para os filipenses, ele diz assim: E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós temos aqui uma igreja em que o apóstolo Paulo tinha bastante estima, né? Uma igreja, ele começa aqui no versículo 3 falando: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho desde o princípio dia até agora. Era uma igreja que Paulo tinha estima porque era uma igreja que estava cumprindo os mandamentos de Deus, vivendo conforme Deus queria que eles vivessem, né? Mas Paulo ele exorta aqueles irmãos a continuarem crescendo em amor e em todo conhecimento, ciência e em conhecimento. Apesar daqueles irmãos estarem agradando a Deus e Paulo ter aqueles irmãos com estima por conta das obras que eles faziam, Paulo ainda fala que era necessário que eles continuassem crescendo em amor e em todo conhecimento, toda ciência e conhecimento. Para quê? O que esse conhecimento, o que essa ciência ela produz? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós vemos aqui que o conhecimento de Deus nos traz frutos do Espírito, irmãos. Nos faz crescer. Nós vimos Jó lá, que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, mas em determinado momento da vida dele, ele pecou. Ele era homem, ele não era perfeito. E após conhecer um pouquinho mais de Deus, após Deus se mostrar um pouquinho mais para ele, ele percebe que ele tinha muito o que melhorar. Vamos voltar lá em Jó 42? Ele diz, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aqui a gente não pode interpretar completamente, totalmente literal, né? Foi um jeito de Jó falar que agora ele tinha uma luz maior acerca de Deus, de quem era Deus, dos seus atributos, né? Se nós lemos Jó, a gente vai ver que nada dá a entender que Deus tenha aparecido claramente diante dele, né? Deus aparece com ele de uma forma aqui que não foi completamente na frente dele, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que agora ele tinha uma luz maior sobre quem era Deus. Que antes ele, né, com meus ouvidos eu ouvi falar desse Deus. Mas agora meus olhos veem esse Deus. Ou seja, tudo aquilo que havia acontecido na vida dele tinha trago uma luz maior de quem era Deus para ele. E a primeira, né, após isso, o que ele faz? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele havia percebido então que ele precisava melhorar. Um homem reto, que as Escrituras, né, coloca como um homem agradável a Deus. Precisava melhorar, irmãos. Precisava se arrepender. E foi o que ele fez. Né? Então a gente precisa buscar ao Senhor, meus irmãos, conhecer mais o Senhor. E como é que nós fazemos isso? Né? Hoje nós temos muitas pessoas que conhecem a Jesus, que conhecem a Deus. Né? Muitas pessoas que dizem saber quem é Deus, saber quem é Jesus Cristo. Quando nós saímos para evangelizar, até hoje acho que não pegamos ninguém que falou que não conhecia. Né? Todos falam que conhecem Jesus em algum grau, em algum nível. Que conhecem Deus em algum grau
e algum nível. Mas o conhecimento de Deus ele não se adquire de qualquer forma, né? Existe um meio certo e que as Escrituras nos deixa bem clara qual é, né? Que é a própria Bíblia, né? A própria palavra do Senhor nos revela quem é Deus. Não são profecias deste tempos, né? Muitas igrejas hoje acreditam conhecer mais de Deus por meio de profecias e dizem ser inspirados por Deus para fazer adivinhar o futuro, né? Essas profecias são mais adivinhações do futuro. Não é assim que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus claramente nas Escrituras, claramente na Bíblia, né? E é por isso que muitas pessoas, elas conhecem a Deus, mas elas não têm uma transformação de vida. Elas não têm a reação que Jó teve quando passou a conhecer um pouco mais de Deus. Quando Jó passou a conhecer um pouco mais de Deus, ele se arrependeu. Agora eu me calo diante de ti, Senhor, porque eu aprendi que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Mas as demais pessoas, muitas pessoas no mundo hoje, dizem conhecer a Deus, mas esse conhecimento não gera mudança na vida dela. E aí nós temos até o que o irmão Guilherme pregou hoje de manhã, né? Nós vemos lá que, em Tiago, que os demônios também creem que Deus existe. E mais, eles estremecem. Muitas pessoas não estremecem diante de Deus, né? Os demônios creem e estremecem. Mas continuam sendo demônios, sem transformação de vida. Então, o conhecimento de Deus não é qualquer conhecimento, meus irmãos, mas é o conhecimento que está nas Escrituras. É o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava falando para os fariseus, ele diz: examinai as Escrituras, porque nelas, né, são elas que testificam de mim. É nas Escrituras que nós aprendemos quem é Jesus, quem é Deus. É além do Velho Testamento que a gente vê quem era o Deus de Israel e quais eram as promessas que esse Deus tinha para aquele povo. É além dos evangelhos que nós conhecemos a vida de Jesus Cristo, a obra dele se consumando, vendo o que ele veio fazer por nós. É além das cartas de Paulo que a gente aprende como viver aqui, né, e como Deus quer que nós vivamos aqui na igreja, e como é que nós podemos colocar em prática um pouco dos atributos de Deus nas nossas vidas. É além do Apocalipse que nós sabemos como é que Deus voltará e acabará com todas as coisas. Se nós queremos conhecer a Deus, que nós olhemos para as Escrituras e busquemos um conhecimento verdadeiro dela. E quando nós fazemos isso, irmãos, com certeza terá mudanças nas nossas vidas. Não tem como nós conhecermos mais de Deus, conhecermos mais, né, do seu evangelho, da sua palavra, e isso não mudar nossas vidas. Isso não influenciar nossas vidas para melhor. Tem um exemplo que eu já devo ter usado em algum momento, mas de um pastor que ele conta uma história, né, de um rapaz que estava atrasado para ir para o trabalho, e ele chega atrasado no trabalho e o chefe dele pergunta por que ele chegou atrasado. E aí ele explica para o chefe dele, falando: ah, não, chefe, é que eu estava vindo, aí eu tropecei na calçada, fui pro meio da rua, um caminhão veio e me atropelou. E aí o chefe olha para a cara dele e pergunta: calma aí, né? Ele não acredita naquilo que o homem contou. Porque justamente, né, ou aquele homem está mentindo, ou aquele homem é louco. Mas por quê, irmãos? Porque é impossível que alguém tenha um contato tão grande com algo tão grande e não sofra mudança alguma, né? E a nossa relação com Deus é mais ou menos assim. É impossível que nós tenhamos um contato tão grande e conhecemos um Deus tão grande e não soframos mudança alguma. Precisa existir mudança, meus irmãos.
Precisa existir mudança porque duas principais coisas acontecem nas nossas vidas quando nós conhecemos melhor a Deus. A primeira delas é que nós passamos a conhecer um pouquinho mais dos atributos de Deus, né? Aqui, Jó ele reconheceu a soberania de Deus. Ele viu como Deus é um Deus poderoso, que sabe de todas as coisas, que tem todas as coisas sobre o controle dele, né? Bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó via Deus agora como um Deus que tinha todas as coisas no controle, que ele não tinha do porquê duvidar de Deus, que a sabedoria de Deus era infinita. Vamos lá em Romanos, capítulo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo chegando a uma conclusão parecida com a de Jó, após conhecer um pouquinho mais de Deus. Romanos, capítulo 11. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Roma a relação dos judeus com gentios e a igreja de Deus e a salvação. Então, ele está explicando aqui que não somente os judeus seriam salvos, mas que os gentios também seriam salvos. E ele explica, então, tudo aquilo que o plano de Deus para o povo judeu acerca da salvação, né, e do povo gentil também. E após explicar todas essas coisas, que era um problema aqui na igreja de Roma, um grande problema, após explicar todas essas coisas, ele fala no versículo 33, Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Bastante parecido com aquela conclusão que Jó chegou, irmãos. Após conhecer a Deus, após conhecer um pouco mais de Deus e da vontade de Deus, aqui no caso, para os judeus, né, e para os gentios ali da igreja de Roma, a reação do apóstolo Paulo foi exaltar a Deus por sua grandeza, por seus atributos. Ele viu o quanto Deus era grande, quanto Deus é grande, né? Quanto Deus é perfeito. E como nós não conseguimos nem imaginar, medir essa grandeza. Ó profundidade quão insondáveis são, inescrutáveis. É assim que Deus é, meus irmãos, infinitamente superior a nós. E se nós estudarmos, buscarmos conhecer um pouquinho mais dele, a cada dia nós vamos entender isso um pouco melhor. A cada dia nós vamos olhar para esse Deus e confiar um pouco mais nele, porque um Deus com todos esses atributos é um Deus digno de confiança. Então, com certeza, meus irmãos, quando nós passamos a conhecer um pouco mais de Deus, nós vamos aprender um pouco mais da sua grandeza. Isso vai refletir nas nossas vidas, na confiança que nós temos em Deus, no agir, no nosso agir do dia a dia, né, nas nossas tomadas de decisões. Porque com certeza é muito mais fácil eu tomar uma decisão em favor de Deus se eu conhecer que esse Deus é um Deus bom e que se eu cumprir a vontade dele, ele tem promessas para mim. É muito melhor, né? A gente não, sei lá, faz algum favor com tanta facilidade para alguém que a gente não conhece, como para alguém que é próximo de nós, né? Se alguém de fora me pede alguma coisa emprestada, eu vou pensar muito antes de emprestar. Agora, se meu pai me pede alguma coisa emprestada, eu não vou pensar tanto, porque eu conheço meu pai, né? E com Deus é a mesma coisa, irmãos. Talvez você tenha medo de tomar certas decisões na sua vida e andar conforme a vontade dele, porque talvez você não conheça ele tão bem assim.
Porque se nós conhecermos a Deus como Ele é, e buscarmos entender um pouco mais dos seus atributos, nós seremos muito mais confiantes em andar conforme a vontade dele. Pode ter certeza disso, meus irmãos. E o segundo ponto, né, voltando para o capítulo 42, como nós comentamos rapidamente aqui, é que então quando nós buscamos conhecer a Deus, nós conhecemos um pouco mais dos seus atributos, e conhecendo um pouco mais de Deus, nós também nos conhecemos um pouco mais. E quando nós nos conhecemos um pouco mais, irmãos, se é um conhecimento divino, se é um conhecimento verdadeiro acerca de Deus, a nossa reação vai ser a mesma de Jó: se abominar e se arrepender. Pode ter certeza, irmão, se nós buscarmos conhecer mais a Deus, nós vamos conhecer mais de nós mesmos. E conhecendo mais de nós, isso vai influenciar nossas vidas diretamente. Também nas nossas decisões. Também na nossa fé. E falei agora há pouco sobre tomar uma decisão porque nós conhecemos mais a Deus. Né? Serve ao contrário também, né? Se a gente está diante de uma decisão que deve ser tomada, muitas vezes conhecer quem eu sou ajuda nessa decisão. Antes de cometer algum pecado, ou antes de, né, se expor ao pecado, se nós nos conhecermos, nós vamos pensar muito bem antes de nos colocarmos em determinada situação. A gente, com certeza, se nos conhecemos o mínimo, né, de nós nos conhecemos um pouco mais sobre quem nós somos, como é a nossa natureza pecaminosa, nós vamos fugir com mais clareza do pecado. Vamos fugir daquilo que pode nos levar a pecar. Porque o problema do homem é justamente esse, muitas vezes, né? Nós confiamos em nós mesmos. Não, eu vou me colocar diante dessa situação aqui porque eu estou bem espiritualmente, eu estou forte, né? Então eu vou me colocar diante dessa situação aqui. Eu sei que eu vou, no momento que o pecado bater na porta, eu vou conseguir resistir. E aí é onde muitos caem, porque sabem que, né, foram enganados pelo próprio coração. Mas se nós estamos buscando conhecer mais a Deus e desta forma nos conhecermos um pouco mais, nós vamos pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de nos colocarmos diante dessas situações. São 2 coisas que devem ser bem claras na nossa vida, irmãos. Nós vamos abrir lá em Mateus capítulo 26 e nós vamos ver alguém que, um texto também bastante conhecido, que a gente usa pouco nas nossas pregações, né? Que é a negação de Pedro. Jó não. Mateus 26, versículos 69 a 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E, daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então nós vemos aqui que Pedro ele nega Jesus com medo naquele momento onde Jesus já tinha sido preso, né? E Pedro ele
nega Jesus 3 vezes. A questão é que Pedro, momentos antes, alguns textos antes, nós vamos ver que Pedro ele havia afirmado com total clareza para Jesus Cristo: eu jamais te negaria, Senhor. Como eu posso te negar, né? Eu te sirvo, né? Eu te amo. Eu nunca te negaria, Senhor. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro e conhecendo todas as coisas, fala, né? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Mesmo aquele Pedro que tinha aquela convicção, o mesmo Pedro que tinha aquela mesma convicção, negou, conforme Jesus disse que iria acontecer. E isso aconteceu porque talvez Pedro ali não conhecia ele mesmo o suficiente. Mas na frente, Jesus ele pergunta para Pedro se Pedro ama ele. Pergunta 3 vezes para ele. E as 3 vezes Pedro fala: eu amo o Senhor. Eu amo. Eu amo. E após a terceira vez, Pedro sentiu, né? Com certeza esse momento veio à cabeça dele, né? Eu fiz a mesma afirmação antes. Eu falei a mesma coisa antes. E neguei o Senhor Jesus. Mas nós vemos com o andar da vida de Pedro que daquela vez tinha sido sincero, né? E a gente dali para frente vê um crescimento na vida de Pedro grande. Após a ascensão de Jesus Cristo, nós vamos ver as cartas que Pedro mandou, aquilo que fala de Pedro nas cartas de Paulo. Nós vemos um homem que aprendeu com Jesus Cristo, conheceu um pouco mais do seu Senhor e desta forma conheceu a si mesmo. Foi da pior forma possível, né? Ele conheceu a si mesmo, infelizmente pecando. Mas é o que o conhecimento de Deus nos traz, irmãos. Ele nos traz conhecimento de quem é Deus e quem somos nós. E essas duas coisas juntas devem influenciar as nossas vidas para nós fazermos aquilo que é correto e agradável a Deus. Então, acredito que a maioria aqui, então, conhece a Deus a ponto de Deus ter transformado a sua vida. Mas eu espero que esta mensagem possa falar com cada um de nós aqui, irmãos. Nós possamos entender que não tem, quando nós estivermos aqui neste corpo, nesta vida, não tem um momento que nós não vamos precisar mais do conhecimento de Deus. É um conhecimento infinito, como o apóstolo Paulo fala, como João mostra. Então, pode ter certeza que a gente pode viver 300 anos aí. Nós vamos continuar aprendendo mais de Deus. E eu sou daqueles que creem que quando Cristo voltar e nós formos glorificados, vamos continuar aprendendo por toda a eternidade. Então, jamais, irmãos, pense que você aprendeu o suficiente, que você chegou no nível bom, sabe? Jó era um homem agradável a Deus, mas ainda precisava desse conhecimento. E se tem alguém aqui que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, que talvez ouviu falar de Jesus Cristo, né? Ouviu falar de Deus, mas isso ainda não mudou a sua vida. Isso ainda não transformou a sua vida. Se tem alguém aqui hoje, saiba que essa mensagem também serve para você. Você precisa conhecer a Deus. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você quer ser liberto do pecado, ter uma vida transformada e continuar, então, conhecendo mais a Deus, a fim de agradar mais a Deus, olhe para as Escrituras, aprenda sobre a verdade do Evangelho, conheça o que Cristo veio fazer por nós. Cristo veio nos salvar do pecado, pedindo para que nós nos arrependamos, creiamos neste Evangelho.
Então, independente do seu conhecimento hoje aqui, seja alguém que ainda não conhece, alguém que conhece pouco, alguém que conhece muito, alguém com 50 anos de convertido ou alguém com 2 meses, continue conhecendo, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe esta mensagem. Vou pedir para o irmão Amarildo, pode orar por nós, por favor.